Pessoal, antes da gente resolver problemas específicos, né, vamos pensar assim um pouco, fazer uma breve revisão assim, bem rápida. Né? Por exemplo, essa parte aqui de movimento de projéteis, né, onde tem bastante problema. Bom, tipicamente o que ele dá para você? Ele dá a velocidade inicial e o ângulo que a velocidade inicial faz com o eixo do x. E o que é importante você saber? Que, por exemplo, no eixo horizontal, né, na direção ao x, o movimento ele é um movimento uniforme. Né? Movimento uniforme. E o x em função do tempo é igual a x0. Ah, professor, mas bom, mais o 0x vezes t. Tá, mas o x0 não é zero? Bom, ele é zero. Nesse caso aqui especificamente ele é. Mas não precisa ser. A partícula pode começar de uma certa posição, né? Que essa posição está marcada aqui por um certo valor de x0, um certo valor de y0, tá? Vou colocar o caso mais comum. Quem que é esse V0x? O V0x é a componente horizontal da velocidade. Está aqui o V0x, ó. Né? Se imaginar aqui um eixo de 90 graus, isso aqui é V0x, que é igual a V0, né? Módulo do vetor velocidade inicial, vezes o cosseno de θ. Então eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma: x de t é igual a x0 mais v0 cosseno de θ vezes t. Tá? Se você quiser saber quem é o Vx de t, basta derivar o x em relação ao tempo. Derivada da constante é zero, derivada do segundo termo é v0 cosseno de θ, que é um valor constante. Pronto, é basicamente tudo que você tem para saber sobre o movimento na direção x. E na direção y? Né? E na direção y? Bom, na direção y a coisa muda um pouco, né? Por quê? Porque nós temos a gravidade apontando aqui para baixo, né? Esse vetor gravidade aqui é igual a g menos g na direção y, ou seja, menos g vezes j, tá? Então, como é que vai ficar? Então, bom, aí é importante você saber. Bom, não é um movimento uniforme, é um movimento uniformemente variado. Ou acelerado, como você quiser, tá? E nesse caso, nós já sabemos que y de t é igual a y0 mais v0y vezes t, mais 1/2 da aceleração na direção y vezes t ao quadrado. Bom, vou considerar que tem esse y0 aqui, vou deixar assim, tá? Então vai ficar y de t igual a y0 mais... Quem que é o v0y? O v0y é esse cara. Não é difícil de ver que é v0y é igual a v0 cosseno não. Seno de θ, né? Cateto oposto. Então vai ficar v0 seno de θ vezes t mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Ora, mas a aceleração está para baixo e o nosso eixo aponta para cima. Portanto, a aceleração tem um sinal negativo. Aí o módulo dela é g vezes t ao quadrado. Beleza. Como é que a gente faz para obter o vy de t? Vy de t é dy dt, que você já viu que a constante não vai dar nada. V0 seno de θ vezes t, quando você derivar em relação a t, vai dar V0 seno de θ. E menos 1/2 de g vezes t ao quadrado, quando você derivar, vai dar menos g vezes t, certo? Bom, então é isso. O que você tem para saber sobre direção y é isso. Agora você tem que entender o que é que o movimento faz, né? Então, por exemplo, como é que é a trajetória?
né? Sei lá, se quiser a trajetória. Se quiser a trajetória, você resolve para o tempo nessa equação aqui. Você acha o tempo em função de x menos x0. E aí você joga aqui e aqui. Isso vai te dar a trajetória. Não vou fazer não, mas faria se fosse você. Eu já fiz isso, pessoalmente já fiz 500 vezes. Né? Eu já tinha feito isso, obviamente, quando era estudante. Né? Você tem que fazer isso para você entender, fazer esse passo a passo. Tá? Que mais? Bom, aí pode perguntar qual é a altura máxima. Bom, quando é que vai ocorrer a altura máxima? Bom, só para a gente fechar a trajetória, ela é parabólica, né? Esse é um negócio assim. Chegar no máximo, vai virar e vai cair. Né? Então, nesse ponto aqui, v y de t é igual a zero. Vx é constante, não vai mudar. O que mais? O alcance. No livro, quando a gente estudou, a gente fez x0 e y0 igual a zero. E a gente mediu o alcance assim, né? A gente pegou essa distância aqui. Chamou isso aqui de alcance. Bom, se eu quisesse agora, nesse caso, calcular quanto é que era o alcance, bom, ou depende do seu problema, né? Mas tipicamente você está procurando o tempo que a posição, né, o valor de x quando o y volta para o y0. Então o alcance seria essa distância daqui para cá, né? Essa distância azul aqui. Mas depende do problema. Você pode, por exemplo, estar querendo jogar uma bola por cima de um muro, né? Ou você pode estar jogando a bola a partir do muro. Né? Então essas coisas todas vão mudar. O que é que você precisa? Você precisa entender o que é está acontecendo, interpretar em cada caso quem que é o x0, quem que é o y0, né? E por aí vai. Mas basicamente é isso que é para saber sobre esse problema, tá? Movimento circular uniforme. O que é importante a gente saber sobre movimento circular uniforme? Bom, é interessante lembrar, né, que... Vou pegar outra cor aqui. Você pode marcar aqui um certo ângulo θ, que esse ângulo corresponde a um arco S, de tal forma que S é igual a S0 mais V vezes T. Isso aqui corresponde a θ igual a θ0 mais ômega vezes T. Para isso, para sair dessa primeira equação e chegar na segunda, basta você lembrar que S é igual a R vezes θ, onde R é o raio do círculo, tá? E que também V é igual a R vezes ômega. Então, se você fizer isso, você sai da de cima e chega na de baixo, tá? Que mais? A aceleração aqui, existe um vetor aceleração, né? E é a aceleração centrípeta. E é um vetor, tá? Essa aceleração centrípeta, aqui no caso é uma aceleração normal, né? Bom, não vou chamar de normal, não, vou chamar de centrípeta mesmo, tá? Ela vale v ao quadrado sobre r na direção menos rzinho, onde o rzinho é um vetor unitário, né? Um vetor que tem tamanho 1, na direção radial e apontando para fora. Posso lembrar você de que existe também um vetor unitário de tamanho 1, que é tangencial, que é o vetor unitário θ, tá? Então note, por exemplo, sei lá, quando a partícula está nesse ponto aqui, cadê a aceleração? Tá aqui, ó. Ela aponta sempre para o centro. Quando a partícula está nesse ponto aqui, onde é que está a aceleração? Tá aqui, ó. Quando ela estiver nesse ponto aqui, tá aqui a aceleração.
Opa, agora eu não gostei porque ficou muito pequeno. Na realidade ela tinha que ser um pouquinho maior. Isso. Mas sempre apontando para o centro e sempre do mesmo tamanho. Esse tamanhozinho aqui é igual a esse, que é igual a esse, pelo menos deveria ser, tá? Foi meu objetivo. Tá? E em cada instante você tem esse vetor aqui apontando para o centro. Tá? Aí tem uma coisa interessante aqui. Né? Por exemplo, vou pegar esse caso aqui, certo? Eu vou colocar o meu vetor aceleração que está bem aqui. Tá? Então, esse vetor aceleração centrípeta, ele tem uma componente. Né? Ele tem uma componente, chamar o módulo da aceleração, vezes... né? Então, deixa eu ver aqui. Vocês concordam, eu espero, que esse ângulo aqui é θ, tá? Então, essa aceleração, ela tem uma componente. Vou fazer essa aqui, tá? Horizontal, né? Que vai dar o módulo dela vezes o cosseno de θ vezes o vetor, aliás, menos, né? Menos módulo vezes o cosseno de θ vezes i, né? E ao mesmo tempo ela também tem uma componente aqui que vale seno de θ e também é negativa, vai ficar menos módulo da aceleração centrípeta seno de θ na direção j, que eu posso, se quiser, reescrever assim. Quem que é o módulo da aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre R. Então, eu vou colocar isso em evidência. Não tenho menos, né? Posso colocar o menos também. Então, o tempo inteiro vai ser cosseno de θ na direção I mais seno de θ na direção J, com esse menoszinho aqui, porque aponta para dentro. Tá? Seno de θ na direção I e cosseno de θ na direção I, perdão, e seno de θ na direção J é simplesmente esse cara aqui, o meu vetor R. Esse cara aqui, quer ver? Ele tem módulo 1. E deixa eu perguntar para vocês, quem é esse ângulo aqui? É θ. Então, quem é a projeção... vou começar pela horizontal. Quem é a projeção horizontal do R? É simplesmente cosseno de θ na direção I. Quem é a projeção vertical? É seno de θ na direção J. Né? Então, você pode escrever assim também. Tá? O que é importante você saber? Que o módulo dessa aceleração é v ao quadrado sobre r. E que essa velocidade, ela é constante, né? V é constante, porque o movimento é uniforme. Como o raio, né, do círculo não vai mudar, significa que o ômega também é constante. Significa que, se o V é constante, V é basicamente ΔS sobre ΔT. Numa volta completa, o ΔS é 2πr. Numa volta completa, o ΔT é o período, porque essa é a definição de período, é o tempo necessário para uma volta completa. Então, essa é uma das formas de você encontrar a velocidade. Outra, né? A velocidade angular é a variação de ângulo sobre a variação de tempo. Poxa, mas se eu dou uma volta completa, quanto vai ser o Δθ? 2π radianos. E quanto que é o tempo necessário para uma volta completa? Nós já vimos que é o período também, tá? Então, todas essas fórmulas você tem que saber. V igual a ômega R, ômega 2π sobre o período, V é 2πr sobre o período. Tem também a frequência. Frequência é o número de voltas na unidade de tempo. Ora, se eu levo um tempo t para dar uma volta, é porque eu vou dar 1 sobre t voltas na unidade de tempo.
Tá? Então eu tenho também a frequência. F igual a 1 sobre T, tá? Por exemplo, sei lá, você pode resolver um problema que seja assim. Em uma máquina, uma roldana, ou sei lá, uma polia, uma roda dentada, por exemplo. Uma roda dentada dá 3 voltas por minuto. Qual é o período do movimento? Poxa, se leva 3 voltas, se leva 1 minuto para dar 3 voltas, então leva 60 segundos para dar 3 voltas. Uma volta só vai ser 20 segundos. Aí você pensa, pô, professor, isso aí tá fácil. Bom, mas às vezes complica um pouco, né? Você tem, sei lá, problemas em que você tem revoluções por minuto, e por aí vai, tá? Sempre o que você tem que fazer? Você tem que parar e interpretar o que é que o problema está dizendo. Mas as fórmulas são basicamente essas aqui, e o que está acontecendo é basicamente isso aqui. Né? O objeto está se movendo em um movimento circular e a aceleração o tempo inteiro aponta aqui para o centro. Bom, então é basicamente isso aí, pessoal.